Boa tarde, pessoal. Vamos começar então? João? Boa tarde, Gerson. Gersinho, sobre a próxima partida. A equipe do CRB levou 2 gols no último jogo contra a equipe do Guarani no início da partida, antes dos 20 minutos. Uma foi uma bola ali que a defesa não conseguiu se encaixar muito bem, a gente percebeu uma falha no ajuste de marcação da equipe do CRB. Eu gostaria de saber de você, considerando esses pontos negativos da zaga adversária, como que o Fantasma pode explorar isso no próximo jogo, mesmo jogando na casa do adversário? Boa tarde, João. Uma competição longa vai acontecer, né? As equipes vão em algum momento, você vai ter falhas, vai ter erros, vai ter dificuldade. E nesse jogo é fato, né, que o CRB tomou 2 gols no início do jogo, acabou praticamente definindo a partida. E a gente tem que procurar estar atento nisso, né? Aquilo que a equipe adversária vem enfrentando como dificuldade nos últimos jogos, né? Não só nesse jogo, mas em outros jogos. E também nos prepararmos para aquilo que o CRB tem de pontos fortes. É uma equipe que perdeu o seu principal goleador, né? Goleador da competição, que vinha num momento muito bom. Está em busca ainda de encontrar um outro jogador para mecanizar o seu sistema de jogo, mas é uma equipe que tem qualidade, uma equipe que vem fazendo uma competição boa, né, próximo da gente na tabela. Então mais um jogo importante, mais um jogo decisivo, e o Operário tem que pensar, né, não só na equipe do CRB, pensar também no CRB, mas principalmente pensar na gente, naquilo que a gente precisa melhorar, que a gente tem que ajustar para a equipe continuar evoluindo e buscar os nossos objetivos dentro da competição. Então sabemos da dificuldade que é jogar lá, né, contra o CRB, é uma equipe que também tem números bons dentro de casa e a gente precisa ter uma regularidade, né, fazer um jogo bom, buscar o resultado, tentar colocar o nosso ritmo de jogo desde o início, mesmo jogando fora de casa. Né, o Operário não é uma equipe que se defende e joga no contra-ataque, né? Pelo contrário, a gente procura sempre ter o controle do jogo, pela característica da nossa equipe, de ter a bola no nosso pé para fazer circular bastante, para tentar envolver o adversário. Vamos tentar, mesmo fora de casa, colocar isso em prática. Como eu falei, um jogo importante, mais um jogo de equipes que estão próximas na tabela e a gente precisa pontuar e, de preferência, 3 pontos para recuperar os pontos perdidos em casa. Muito obrigado e uma boa viagem amanhã. Obrigado. Ana? Boa tarde, Gersinho. Eu queria saber, com a contratação do Leandro Vilela, o Operário chegou a 13 reforços para a Série B. Eu queria que você falasse um pouco quanto essas chegadas dos jogadores são importantes para o Fantasma, mesmo nos setores que já têm um bom número de jogadores, como é nesse caso dos volantes. Boa tarde, Ana. Todo atleta que a gente procura trazer para o elenco, ele tem sua importância, né? Sua qualidade. O Vilela é um jogador com características diferentes daquilo que a gente tem hoje no elenco. Como você falou, é mais um reforço, mas o planejamento foi feito para isso mesmo, né? De fazer um campeonato paranaense e dentro daquilo que a gente não conseguiu trazer de reforço para a competição estadual, a gente teria que buscar para a competição nacional. Então é isso que o clube vem fazendo. Acertamos em algumas, erramos em outras, normal, não tem como você ter 100% de acerto nas contratações, mas todo atleta que vem para o Operário, a gente tem uma expectativa grande que ele possa desenvolver aquilo que fez o clube contratar ele, né? Então, o Vilela é um jogador aí que fez uma grande Série B com o Paraná, depois jogou no Vitória também, foi para fora do país, e a gente espera que ele possa render, né? Se ele consiga estar apto aí, uma condição razoável já para poder jogar o quanto antes possível, ele possa render como todos os outros que nós contratamos, para a gente poder colocar em campo, utilizar e poder extrair aquilo que o atleta tem de melhor, né? Então mais um reforço. Com a saída do Jardel, a gente repôs essa saída com um jogador com características diferentes, entendimos que precisávamos, né? Uma mobilidade maior, uma juventude maior no setor. Então, por isso que a gente foi atrás desse atleta e esperamos que ele possa, o quanto antes, aí já estar apto a jogar e nos ajudar nessa caminhada.
obrigada, uma boa viagem amanhã para vocês. Obrigado. Eduardo? Um grande abraço para você, Gerson, muito boa tarde. Elcinho, nos últimos jogos, quem vem tendo sequência no comando de ataque, Jefinho e Lucas Batatinho. O Roger foi embora e para o lugar dele veio o Diego Cardoso, que disse que prefere jogar de centroavante, que é onde ele rende mais. Gostaria que você comentasse sobre isso, Diego Cardoso. A partir do momento que ele já chegou no Operário, já se apresentou, deve estar treinando, qual é a condição dele atual para já entrar jogando? E outra questão também, Mazinho e Pedro Quem. Pedro Quem vinha todo como titular, Mazinho também. Qual a possibilidade de você voltar com o Mazinho para ganhar mais sequência, já que o Pedro Quem, pelo menos na minha visão, não vem rendendo tanto? Um abraço para você. Boa tarde, Eduardo. A respeito do Diego, foi um atleta que nós contratamos e antes da vinda dele a gente perguntou para ele realmente onde é que ele se sentia melhor, né? E onde é que a gente precisava, onde é que a gente poderia utilizá-lo melhor. E dentro da nossa, ainda com a presença do Roger aqui, né, a nossa ideia era trazer um segundo atacante de mobilidade que também pudesse jogar solto na frente. Então foi a característica que a gente buscou, né, dentro da disponibilidade de nomes que tinha no mercado. É um jogador que pode jogar tanto como segundo atacante, como referência também, claro, com características diferentes em relação a Roger, em relação a Schumacher, em relação a Jefinho. Um jogador de mais mobilidade, um jogador de mais movimentação, de mais velocidade, mas que também jogou muito tempo ali centralizado e se a gente precisar utilizar ele ali, tenho certeza que vai estar dentro daquilo que ele, do setor que ele gosta de atuar. Mas também, né, como segundo atacante, ele já vi ele jogar assim, ele me falou que também tem essa característica de jogar um pouquinho mais pelo lado do campo. Então nós podemos utilizar ele das duas maneiras, né? É um jogador que vinha muito tempo parado, né? Vinha treinando, mas sozinho, não é a mesma coisa, é muito diferente da exigência que o futebol profissional nos dias de hoje exige, né? Intensidade, força. Então tá trabalhando, tá buscando o seu melhor condicionamento, já vai ser relacionado para esse jogo, né, mas não tem ainda a condição de jogar nem 45 minutos, então vai ser para a parte final do jogo que a gente pretende utilizar ele, até para não correr risco e começar a dar aí, aos poucos um ritmo que ele possa adquirir cada jogo um pouquinho mais. A mesma situação que a gente fez com o Roger, a mesma situação que a gente fez com o Clayton. Então temos que ter cuidado com esses atletas que vêm de um longo período sem jogos para que não aconteça nada aí e a gente acabe perdendo um deles. Então o Diego é um jogador que pode jogar nas duas funções, como jogador mais adiantado, como segundo atacante. A gente pretende utilizar ele nessas duas funções, né, dentro da proposta de jogo, dentro da característica de equipe que a gente vai colocar dentro de campo, dependendo do adversário também. E a gente espera que ele se encaixe, se entrose, né, se sinta à vontade quanto antes também para que a gente possa, para que todos possam colher os frutos. Então é uma situação que a gente já fica feliz em ter mais uma opção de frente, né, com características diferentes do que a gente tinha. Em relação aos volantes, né, eu discordo um pouco, eu acho que o Pedro vem fazendo bons jogos, é característica diferente do Mazinho, né, e a gente procurou ali no meio não dar nenhuma sobrecarga muito grande para nenhum dos dois jogadores, então alternando aí alguns jogos para que o volume, a distância que eles fazem tanto de treinamentos quanto de jogo semanalmente não extrapole muito a média que a gente trabalha. Agora não impede que os dois joguem juntos também, né, que, como já jogaram. Então a gente está muito bem servido ali. Estamos tendo todo o cuidado para nessa maratona de jogos, e principalmente na semana passada, a gente fez 4 jogos aí nos últimos 10 dias, né, e na semana que vem vamos ter mais uma maratona de 3 jogos em 7 dias. Então é um momento que a gente procura sempre olhar os dados que a gente tem, né, olhar os números, para que a gente possa estar bem amparado aí de todos os dados para que a gente erre o menos possível em termos de sofrer uma lesão ou dar uma sobrecarga a um atleta, ou o atleta mesmo não corresponder, não render. Mas essa semana já, né, sem jogo no meio de semana, já dá um tempo maior para a gente trabalhar, posicionar alguma coisa tática, recuperar os atletas também. Então isso tudo
essa semana eu tenho certeza que vai ser muito produtiva, está sendo. E na semana que vem a gente já tem outra maratona aí. Então a competição é assim, você vai oscilar aí, tem uma semana de folga, daqui a pouco tem 3, 4 jogos em uma semana, 10 dias. Isso aí tem que saber administrar isso, trabalhar bem trabalhar os atletas na medida do possível, né? Em termos de o que der para fazer dessa loucura aí de jogo em cima de jogo, viagem, e não é só o jogo, né? Viagem, por exemplo, a gente vai sair amanhã pela manhã, quinta-feira pela manhã, para fazer um jogo no sábado e retorna só na segunda ao meio-dia. Então, são 3 dias e meio, meia semana que você perde aí em viagem, em deslocamento. Então, isso também gera um desgaste, gera uma preocupação que a gente tem que estar sempre atento para poder sempre minimizar aí qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de desgaste nos atletas. Então, Mazinho deve retornar à equipe, deve iniciar jogando, né? A gente vai ainda pensar bem com quem, né, dentro da característica e da proposta que a gente vai colocar para o jogo, mas é um jogador que vem rendendo bem, como o Pedro também vem rendendo bem em alguns jogos, e a gente espera que a equipe continue jogando um bom futebol e que possa melhorar cada jogo. Beleza, então, Gerson, muito obrigado, uma ótima viagem e um bom jogo lá em Maceió. Rodrigo? Oi, Gersinho, boa tarde. Gersinho, ainda além dessa questão da mudança do Mazinho aí que você acabou de comentar, né, que talvez com a entrada dele, tem mais alguma mudança que você pretende fazer ou a tua ideia é manter o maior número de jogadores possíveis do último jogo, até por essa maratona que você vai ter pela frente? E também queria que você falasse um pouquinho sobre futuros reforços. Lógico que o time deve estar sempre de olho no mercado, né? Isso não é uma coisa que é constante, mas se tem alguma posição que você vê hoje uma necessidade maior de atenção aí dentro do mercado. Boa tarde, Rodrigo. A gente vai procurar manter aí a estrutura de equipe, né? A gente vem, como eu falei antes, quando a sequência de jogos é pesada, em pouco tempo a gente está trocando. A partir do momento que se tem uma semana para trabalhar, não tem esse jogo no meio da semana, a gente pode dar continuidade, talvez não a equipe que jogou o último jogo, mas a equipe que vinha jogando a maior parte dos jogos. Então, deve ter aí sim 2, no máximo 3 mudanças em relação à equipe que jogou o último jogo, mas é sempre em cima da equipe base que vem jogando a maioria dos jogos. A gente está procurando sempre no setor de meio, como eu falei antes, administrar bem a parte física, né, até por característica e maneira que a nossa equipe joga. Então, precisamos sempre ter jogadores de qualidade, com uma saída de bola boa, mas também temos que ter atletas que consigam suportar aí boa parte do jogo. Para isso, os atletas têm que estar descansados, têm que estar recuperados, e talvez por isso a gente venha fazendo aí uma mudança maior ali nos volantes. Como na frente também, a gente, em alguns casos a gente dá uma sequência boa, a maioria dos atletas tiveram uma sequência boa de 2, 3 jogos, 4, para ter continuidade. Aí você precisa, num jogo, 2 tirar para dar uma descansada, para oportunizar outros atletas. Então, assim, a gente vai continuar trabalhando dessa maneira. Esperamos que a gente possa encaixar ali na frente, né, atletas que consigam finalizar mais, que consigam ter um aproveitamento maior nas finalizações, porque é o que a gente está precisando, né, fazer mais gols e, consequentemente, vitórias. Mas a gente está buscando, né, como eu falei antes, em algum momento a gente dá sequência, né, para o jogador ter confiança, para ter sequência de jogos, para ter ritmo de jogo, e em outros momentos você troca para oportunizar, porque alguma coisa não vem dando certo, pode ser melhorado. Então é assim que a gente está trabalhando, é assim que a gente vem buscando sempre a melhora. Entendo que nos últimos jogos aí, apesar de a sequência de resultados de pontos não ter sido a que a gente esperava, o rendimento, tirando o segundo tempo contra o Oeste, eu acho que a equipe melhorou muito, né, em relação a outros jogos, em termos de produção, em termos de desempenho. Mas, como eu falei, em algum momento pela sequência vai ter uma queda, vai ter uma diminuição no ritmo do jogo, na proposta ofensiva. Não tem como manter sempre, na maioria dos jogos, ou em todos os jogos, essa maneira de jogar. Então, precisamos sim, né, como falei antes,
buscar pontos perdidos em casa, e quando você não vence o jogo, automaticamente você já vai ter que buscar isso fora de casa para poder se manter na média da competição. Ah, tá certo. No momento o clube está sempre atento, né? Mas é difícil você trazer jogadores hoje, né? O mercado hoje é de algum atleta que não está jogando na Série A, né? Que não está tendo oportunidade, não está tendo sequência, está insatisfeito em algum clube da Série A, mas aí se o atleta tiver qualidade, a gente tem uma concorrência enorme com equipes com poder aquisitivo aí muito maior que o nosso e a gente não consegue competir, né? Então é difícil. O outro mercado é a Série C, que a gente tem que estar atento, que é uma realidade financeira mais próxima daquilo que a gente tem condição de buscar, né? E fora do país, né? Fora do país, alguns atletas que estejam em algum clube lá que financeiramente não esteja bem, que tem interesse de retornar, é o que a gente está buscando fazer, mas não é fácil, né? Não é fácil contratar. Acho que o Operário, e isso a gente já conversou com a direção, não vai contratar por contratar, precisamos de reforços que venham para fazer diferença, para vestir a camisa do clube. Então é isso que a gente está buscando, mas não está fácil, porque, como eu falei, são poucas opções dentro do mercado, e aquelas opções de Série A a gente acaba concorrendo com outras equipes aí com um investimento maior, que fazem propostas muito mais altas que a do Operário, que o atleta acaba optando por elas, né? Então já perdemos alguns jogadores aí nessa situação, que não consegui, né, chegar próximo das ofertas de outros clubes. Mas estamos assim atentos, e se aparecer algum atleta, como no caso apareceu aí o Roger na oportunidade, né, o clube vai fazer um investimento, vai fazer uma força para poder trazer um reforço pontual. Obrigado, Gersinho. Boa viagem. Obrigado. Joel. Boa tarde, Gerson. Boa tarde a todos os colegas de imprensa. Gerson, eu gostaria que você discorresse para nós, falasse um pouquinho do Operário com relação à tática. Por exemplo, qual é o ideal? Claro que todos nós temos um objetivo. Ou seja, eu acredito e tenho certeza disso, você é um cara estudioso, gosta do que faz, ama o que faz, você tem aí o seu time ideal. Nós vimos alguns jogos no Operário que realmente nos encheu de satisfação e de orgulho, como foi o primeiro tempo diante da equipe do Cuiabá. Acredito que foi uma das melhores apresentações que o Operário fez até agora dentro destas 15 rodadas do Campeonato Brasileiro. Gostaria que você falasse um pouquinho desse esquema tático, enfim, qual o time ideal? O time sem um atacante fixo, né, centralizado, um time de bastante movimentação, ou você não tem ainda digamos, um time ideal que você possa, digamos, projetar e dizer assim, esse é o time que eu quero para o Operário e com esse time nós vamos chegar aos pontos necessários para a Série A do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Joel. O time ideal é aquele que a gente sempre procura colocar no próximo jogo, né? Então a gente teve aí no início da competição alguns dias aí, 10 dias, 12 dias para trabalhar, e conseguimos fazer um início de competição muito forte, muito bom em termos de resultado, mantendo uma equipe base, né, com uma outra troca, mas sempre com a mesma maneira de jogar. E aí começou a acontecer aquilo que a gente já imaginava dentro da competição, né, pela sequência de jogos, pela proximidade dos jogos. A gente começou a perder alguns jogadores, né, em termos de lesão, em termos de desgaste físico, e aí a gente, a partir disso, teve que mudar, né, teve que experimentar os jogadores, oportunizar outros, e a gente sempre deixou claro isso, que o nosso grupo é um grupo que tinha a condição de ter substituto, reposição em qualquer posição, e tem, né, mas agora, a partir do momento que você muda 1, 2 jogadores, principalmente na parte de meio para frente, onde que se definem os jogos em termos ofensivos, né, onde é que é feita a diferença em termos de qualidade, em termos de definição. Nós começamos a
a ter que mudar, né? O Marcelo a gente perdeu acho que na quinta ou sexta rodada e ficou 3 ou 4 jogos fora, depois quando retornou aí o Tomás é que saiu e a gente não conseguiu manter aquela equipe base que nós tínhamos no início da competição, né? Que encaixou bem, que deu uma sequência boa de resultados. E aqueles atletas que nós entendíamos que seriam a reposição, também por entrosamento, né? Por falta de encaixe, que por mais próximo que seja a característica, não é nunca igual ao outro jogador, né? Sempre tem alguma coisa que muda. A gente não conseguiu manter a sequência de bons resultados, né? Mas mesmo assim, você acabou de falar do melhor jogo, foi aí há 4, 5 rodadas atrás, né? Lá pela 11ª rodada contra a equipe do Cuiabá, já com algumas mudanças, né? Mas então, respondendo a tua pergunta, vejo que o ideal, a equipe ideal para o treinador é você ter o maior número de atletas sempre à disposição para você fazer as escolhas, né? E eu tenho certeza que logo aí o Jean já vai estar de volta, né? Que participou desse jogo aí muito bem, contra o Guarani no primeiro tempo, também acho que foi um primeiro tempo muito bom, muito próximo do Cuiabá, né? Com várias situações de gol. E também estava nesse jogo, é um jogador com uma característica um pouquinho diferente em relação, né, aos nossos outros da função, que é mais intensidade, mais movimentação, né, tanto do lado do campo para dentro, como do meio para o lado de fora do campo. Então é um jogador que movimenta demais e acaba causando muita preocupação para o adversário pela sua movimentação, né. E o Tomás é um jogador também que tem um controle de bola muito grande, teve um encaixe, uma maneira de jogar da nossa equipe que encaixou muito bem com o Marcelo e com o Thomas Bastos, né? No início da competição, mais adiantado, com uma linha de 3 meias. Então, a partir do momento que a gente perdeu aí um jogador, não conseguimos manter o mesmo padrão de jogo, né? E depois acabamos perdendo o outro. Então, vejo que a equipe ideal do Operário é você ter sempre o maior número de jogadores à disposição para você buscar essa formação para o próximo jogo. Não jogamos ainda sem um jogador de referência na frente, né? Até porque nós não tínhamos esse atleta com essa característica, talvez batatinha, né? Um pouquinho, se aproxime um pouco daquilo que o Diego possa fazer como um jogador mais solto na frente, de maior mobilidade, mas também não é a mesma característica do Diego. O Diego ainda tem mais mobilidade, né? Então são características que a gente vem buscando no elenco para ter como opções para você achar a formação ideal, né? É difícil durante uma competição aí longa de 38 rodadas, em que você precisa mudar a equipe, ou por lesão, ou por, né, sequência de jogos, ou por rendimento que cai em algum momento. Então é muito difícil de manter uma equipe, né? Você pegar 11 aí e manter 4, 5 jogos, acho que nenhuma equipe na competição está conseguindo fazer isso, né? Aqueles que estão buscando isso, que estão mantendo essa manutenção, estão perdendo jogadores, né, num número muito alto, e a gente está sempre preocupado com isso, né, com todo o controle, aí um ou outro jogador sempre a gente acaba sofrendo essa perda. Então imagina se a gente der uma sequência pesada pela característica de grupo que nós temos, né? Nós não temos um grupo de atletas com jogadores leves, né, com jogadores jovens. Nós temos uma equipe experiente, um grupo experiente, né, que a gente apostou nisso, né, na experiência na competição. Por isso trouxemos aí jogadores de um nível bom, com rodagem, já conhecendo a competição que nós estamos enfrentando, e com um número bom de reposição, né. Agora, a partir do momento que você começa a trocar, esse entrosamento ele demora um pouquinho mais, mas eu tenho certeza que se a gente conseguir, nesse momento aí que está chegando a metade da competição, manter boa parte do elenco em condições, nós temos uma condição de melhorar o nosso aproveitamento, de melhorar o nosso número de pontos, porque nós temos um grupo experiente, com qualidade, em condição disso, né? Precisa só ter sempre uma boa parte de elenco à disposição para que você possa ter opções, né? Pegando o jogo lá contra o Oeste, que talvez foi o nosso pior jogo, né, no segundo tempo. Nós começamos com
com praticamente um atacante só no jogo e depois tivemos que colocar, né, 2 jogadores, mas aí também não tínhamos meia para colocar, então não teve nem como manter o padrão de jogo que nós iniciamos naquele jogo por não ter no elenco ou não ter ali no banco, né, jogadores em condição de fazer, de manter aquilo que a gente teve como proposta, principalmente no primeiro tempo, que foi ficar com a bola, de circular bastante, trabalhar com 3 meias atrás, né, do Jefinho, tanto é que a gente fez o gol assim, mas aí como reposição, como alternativa do banco de reserva, a gente não tinha nenhum meia, né? Tivemos que colocar atacantes porque os meias cansaram, né, desgastaram, e aí a gente teve que mudar um pouquinho em relação ao que era a nossa proposta, por não ter essa reposição com a mesma característica de atletas. Então, estamos ainda dentro da competição, né, buscando a melhora, buscando aquele encaixe que natural que todo mundo quer. E como eu falei antes, entendo que a partir da metade da competição, a nossa equipe, se nós tivermos aí dentro do grupo que nós temos, e agora a gente tem mais opções, né, com a chegada do Clayton, né, com a chegada do Diego, com a chegada do Vilela, mais jogadores aí com características parecidas àqueles atletas que estão em campo, que vêm jogando, e que a gente não precisa alternar tanto a maneira de jogar por não ter a reposição ou por não ter opção no banco para manter a mesma estrutura de jogo. Sucesso. Obrigado. Júlio? Boa tarde, Gerson. Tudo bem, professor? Boa tarde. Prestei bastante atenção nas questões, nas suas respostas e vou aproveitar para indagar algumas situações que a gente observa no grupo de atletas do Operário Ferroviário. O Operário hoje conta com praticamente 35, 37 jogadores profissionais no seu grupo. E você acabou de dizer que, por vezes, faltam opções no banco de reserva, Gerson. A que você atribui isso, professor? E a questão também de jogadores que estão chegando ao Operário agora, quando todos sabíamos que durante o campeonato, como esta Série B, as oportunidades de treinamento da equipe seriam mínimas para todos, inclusive, obviamente, para o Operário Ferroviário. Porque a saída do Jardel, um jogador já tão conhecedor da maneira de trabalhar de Gerson Guzmão, de como funcionam as coisas no Operário Ferroviário, e a chegada de um atleta, Gerson, que desde julho não joga futebol profissionalmente, quando você poderá contar com um jogador nestas condições de treinamento que são tão mínimas na Série B do Campeonato Brasileiro, professor? Boa tarde, Júlio. Boa tarde. Primeiro, nosso grupo hoje com a chegada do Vilela tem 35 jogadores, são 5 goleiros, o Danilo que está com uma cirurgia de joelho que está agora voltando aos treinamentos, e alguns jogadores que às vezes estão no DM, né, às vezes estão em condição, às vezes estão na transição. Tivemos aí já 6 ou 7 atletas que passaram por essa situação durante a competição. Então, se você diminuir aí, você vai ter aí 24, né, 25 jogadores à disposição por jogo. Então, é um número bom, não é um número ruim não, né, mas em termos de grupo, só que em alguns momentos a gente acabou perdendo jogador na mesma posição, né, ou com características parecidas, próximas, e a gente teve ainda também no meio dessa situação o Coutinho, né, que acabou perdendo foco aí por um período, agora já retomou, já está concentrado aqui no Operário, então é isso que a gente esperava, é isso que a gente pretendia. Então é um atleta que também a gente não conseguiu contar por algumas rodadas aí, porque não estava conseguindo treinar bem, não estava conseguindo dar resposta dentro do campo, né, pelas situações fora do campo que aconteceu. Então, às vezes você olha o número aí de 35 jogadores e pensa que é um número extremamente alto, mas não é, por essa sequência de competição, e por isso que a gente fez isso, né, pela sequência de jogos. A gente precisaria ter um grupo assim. Imagina se a gente tivesse 30 jogadores só, né, e tivesse todos esses problemas aí de lesão, de sequência de jogos, né, de queda de rendimento, de perda de foco. Então, ainda bem que a gente conseguiu montar um elenco bom, né, extenso, para
justamente isso. Só que em alguns momentos você acaba tendo perdas no mesmo setor, numa mesma posição, e acaba assim, ficando sem alguma reposição para em um ou dois jogos você dar essa continuidade. Mas, como eu falei antes, tenho certeza que chegando perto do meio da competição agora, a gente já está com um grupo mais encorpado em relação a isso, já está com uma situação já de entendimento de que precisa fazer para ter o maior número de jogadores à disposição. Aí, em relação ao Jardel, é um jogador que nesse ano caiu muito o rendimento dele em relação ao ano passado, né? Não conseguiu ser o Jardel de 2019, e é natural também, um jogador já de 34 anos, e a gente entendeu que tínhamos outros jogadores com o mesmo perfil, né? Num momento melhor que ele, precisávamos de um jogador mais jovem, um jogador de mais mobilidade no meio campo, e tenho certeza que o Vilela, num curto espaço de tempo aí, 2 semanas, já vai estar em condição de jogar e nos ajudar, né, em mais da metade ou que seja o segundo turno do Campeonato Brasileiro, mais do que o Jardel nos ajudou nesse primeiro turno. Então foi por isso essa escolha, né? O Jardel é um jogador que nos ajudou muito aqui, teve uma passagem muito boa, principalmente no ano passado. Esse ano não conseguiu ter a sequência, é normal isso, né? Até como eu falei antes, é um atleta que já está com 34 anos, então o tempo de recuperação dele é maior. Ele jogou um jogo lá contra o Avaí na 7ª rodada, e semana passada que ele conseguiu realizar alguns treinamentos. Então ficou mais de um mês aí na transição, em fisioterapia, sem ter nenhuma lesão, só se recuperando de desgaste, né, de musculatura pesada. Então, acredito sim, tenho certeza que o Vilela vai nos ajudar pela sua característica. Claro que a gente gostaria, Júlio, de poder pegar um jogador aí do Atlético, um jogador né, do Santos, numa equipe que viesse jogando aí, mas infelizmente esses jogadores ninguém libera, né? E, como eu falei antes, aqueles jogadores que não estão sendo utilizados estão sendo alvos de outros clubes, a gente não consegue competir, nossa realidade financeira não consegue competir com alguns clubes da Série B. Então a gente tem que buscar nesse mercado aí fora do país, mesmo sabendo que o jogador está um pouquinho mais de tempo parado, né? E que vai demorar um pouquinho mais do que já chegar agora um jogador que tivesse com ritmo de jogo de outra equipe, que tivesse jogado alguns jogos de Série B ou Série A, que pudesse chegar aqui já e no final de semana já estar liberado e poder estrear. Mas não é isso, não é essa a nossa realidade, né? Então esperamos que o Vilela já possa, ele já está treinando, já buscando esse condicionamento, melhorar esse condicionamento. Tenho certeza aí que 12, 14 dias ele já vai estar apto como o Diego aí para ir entrando aos poucos, tendo oportunidade aos poucos, e aí sim vai depender do atleta, vai depender daquilo que ele apresentar, né, nos treinamentos e quando for oportunizado nos jogos, aquilo que ele possa render para permanecer e ter sequência na equipe. Esqueci alguma, Ju? Ótima viagem, Gerson. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Gersinho. Obrigada, pessoal. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde.